sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Podcast RTC, o podcast da Rede Técnica Cooperativa. E você que está aí nos acompanhando, siga a RTC nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e, é claro, no Spotify para acompanhar todas as produções, tudo que vem de novidade aí no podcast da Rede Técnica Cooperativa. E hoje eu estou acompanhada pelo Dr. Carlos Pisolotto, pesquisador em fitopatologia da Rede Técnica Cooperativa e da CCGL, pelo Dr. Geomar Coraça, gerente de pesquisa da RTC e da CCGL, e pelo Dr. Maurício Fernandes, que é da Embrapa Trigo. Hoje vamos falar sobre o uso de modelos matemáticos para a previsão de doenças em plantas e vamos abordar esse tema durante este episódio. Você pode nos acompanhar aí no carro, em casa, acompanhar através de vídeo no Spotify, no YouTube e também em áudio. Para começar, então, vamos fazer uma breve introdução, do tema que vamos abordar durante esse episódio e eu já passo a palavra aos nossos especialistas. Obrigado, Jana. Mais um podcast aqui que a gente vai fazer hoje com mais um time aqui, o Carlos e o Maurício, para falar de um assunto tão importante e relacionado à modelagem matemática agora também para a agricultura e quanto isso é relevante, para uma série de processos. Então, com certeza vai ser mais um bate-papo bacana. E Carlos, você também que viabilizou a vinda aí dos Maurício, que é parceiro em vários projetos aqui também, e você que é nosso fitopatologista, deixar contigo aí também para introduzir um pouquinho desse tema para a gente começar o nosso bate-papo. Bacana, Geomar, bacana poder estar aqui com o Maurício, que foi um dos meus orientadores de doutorado, tá recebendo ele aqui. E a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre os modelos matemáticos, a aplicabilidade que essa ferramenta tem na previsão de doenças em plantas. Então, gostaria já de levantar o tema aqui com o Maurício, o que são esses modelos matemáticos, como que a gente transforma esses números lá na frente, no campo, como uma ferramenta importante para a previsão da ocorrência dessas doenças, O que são esses modelos, para a gente pode passar para os nossos ouvintes, amigos aí. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço aqui a oportunidade, de rever os amigos, e estar aqui com vocês hoje. Vamos fazer uma analogia em relação aos modelos para previsão de doenças de plantas com os modelos que são usados para a previsão do tempo, São exatamente isso, são um conjunto de equações, matemáticas, físicas, que representam certos estados e que serve para você, então, fazer a previsão do tempo, a probabilidade de ocorrência de chuva, temperatura, etc. Claro, esses são modelos extremamente complexos, esses modelos de previsão do tempo, mas de fazer uma comparação é semelhante, Você tenta estabelecer conhecer esses processos e, se você conhece isso bastante, você pode fazer uma simulação. E o que a grande ferramenta que nós temos hoje são os computadores, Os computadores, eles deixaram isso muito mais rápido, estão cada vez mais potentes, mais rápidos, com maior capacidade, e permite, então, que você consiga fazer isso, usar uma massa de dados bastante grande, e com essa massa de dados trabalhar no risco, na probabilidade de certo evento acontecer. José Maurício, imagino que deve ter uma história muito longa em trabalhos assim. Trabalha com essa esfera aí de estudos em modelos matemáticos há quanto tempo? Até talvez para contar um pouquinho da tua história como pesquisador. Então vamos dizer assim, eu falei para você dos computadores, Quando eu estava fazendo mestrado e depois continuei no doutorado nos Estados Unidos, nos anos 80, a IBM lançou os primeiros computadores pessoais, os PCs, E eu estava lá na universidade na época e olhando para aquele computador e digo, nossa, mas eu vou domar esse louco, E aí surgiu, a universidade tinha oferecia para os alunos na época de 50% do custo, e assim mesmo era bastante caro. Mas eu juntei mais economia e comprei o PC, Ele era os primeiros IBMs PC, tinha... Nos anos 80. Nos 80, 82, 83.
ele tinha 2 drives, o drive A e o drive B, e 256K de memória. 200, realmente, hoje, se a gente comparar com isso aí, nossa mãe, nosso celular deve ser 1000 vezes, 10.000 vezes mais potente que os computadores na época, né? Mas, então, desde lá, eu sempre gostei bastante da área da estatística, né? E eu venho trabalhando com esses... já minha tese de doutorado foi assim, uma partezinha disso aí, né? Mas, realmente, eu acho que a grande... Talvez contando uma história também, nós fizemos... Uma época na Embrapa, nós queríamos fazer um alerta sobre a ocorrência de ferrugem. Surgiu a ideia de fazer esses alertas para os produtores. E então, junto com a Emater e toda a rede da Emater, ficou combinado que quando aparecesse a ferrugem, o pessoal ia mandar uma carta para a gente. Só que quando até chegar a carta demorava 10 a 15 dias, aí já a ferrugem já tinha... Aí surgiu a possibilidade de fazer isso via fax, surgiu o fax foi uma novidade enorme, né? Então aumentou muito mais, né? O pessoal mandava o fax e geralmente o pessoal da Emater tinha que ir na prefeitura, porque era na prefeitura que tinha a máquina de fax, né? Conectada no telefone. E aí foi surgindo, né? Tinha a dificuldade de você ter acesso aos dados meteorológicos, porque tinha que coletar o dado, colocar numa planilha, alimentar o dado. E isso aí hoje realmente mudou bastante, né? Então você tem aí, como eu disse, os computadores, não só os computadores, mas a questão deles se conectarem. Eles têm uma conectividade muito grande, né? Então nós podemos hoje ter acesso, né? Ter acesso às estações da CCGL, por exemplo. E eu sei lá, em Arroio Grande, o que aconteceu, quanto é que está a temperatura, simplesmente olhando, né, acessando. Então, essas mudanças é que tornaram veio essa possibilidade, traz à luz essa possibilidade, né? Bacana. Mas isso já era estudado lá nos anos 80? Sim, eu tenho um slide que eu guardo comigo, que foi que eu presenciei com a maçã. O pomar de maçã no estado de Washington, nos Estados Unidos, e tinha lá um equipamento que na época custava $6.000 e chamava-se The Predictor, ou preditor. E ele tinha um processadorzinho, em que ficava, né, contando, tinha a temperatura, ficava contando a temperatura, coisa. E só que você tinha que ir lá no preditor lá e apertar um botão. Não, aí você apertava o botão e ele fazia uma impressora, que nem aquela impressora de banco que te dá aquele papelzinho lá amarelo lá que você olha, né? E aí você via lá, media o risco, né? E tinha lá o risco. Então você tinha que ir lá, fisicamente ir lá, para ter essa coisa. Então, mas foi, né, desde aqueles tempos, né? E acredito que a mesma coisa seja com outras áreas, né? Mas mais ou menos como eu digo, a grande evolução foi a questão das máquinas. Poder computacional e a conectividade, que é aí que eu acho que realmente é. Exatamente. Até pela questão do pessoal poder acessar hoje também essas informações, né? A gente está falando do poder computacional para geração, mas hoje nós temos também essa parte da internet que permite o acesso à informação também por parte das pessoas. O produtor lá no campo conseguir estar acessando essa informação praticamente em tempo real também, que é gerado. Então isso é muito bacana e muito relevante, né? Sim. Né? E a mesma coisa, né, voltando à história lá dos anos 80, né, a comunicação que a gente tinha com a família era via telefone e era bastante caro. Então, às vezes, a gente colocava um timer lá, telefone uma vez por mês, só 10 minutos. Né? E hoje você fala, né, por telefone, às vezes na rede de Wi-Fi, e você vê a pessoa do outro lado ainda e não paga nada, está pagando lá, sei o que está na rede ali. Mas realmente isso aí mudou muito. E se passaram 40 anos, é muito rápido.
a lei de Moore, né? Sendo aplicada na prática. Exato. Capacidade de processamento, né, iria dobrar a cada 18 meses, e hoje a gente vê o custo também da tecnologia baixando, então isso torna ela muito mais acessível. Bacana. Se você vê uma história, tem nos anos 50, um executivo da IBM, presidente da IBM, eu acho que fez um discurso, e no discurso dele está impresso, e ele termina dizendo que haverá um dia em que os computadores caberão em uma única peça, uma única sala, porque na época eles eram andares. Né? E hoje cai na palma da mão, no nosso bolso. Né? Incrível. Mas até dentro dessa linha, né, Maurício, um ponto importante é a questão da evolução, né? Quando a gente fala da questão das redes de monitoramento de esporos, né? Hoje a gente tem os coletores de esporos que permitem amostrar por semana, mas alguns coletores que você pode amostrar por dia, né? E houve uma evolução também muito significativa quanto à quantificação desse inóculo, né? Nós tínhamos a questão toda de quantificação por microscópio óptico, né? E hoje nos permite, por exemplo, quantificar por dia através de PCR, né? Então esse foi um ponto que avançou bastante, né? E traz uma seguridade maior, né? A obter essa informação, né? Então dentro dos projetos que a gente teve em conjunto aí, cabe salientar, hoje a gente tem o projeto da RTC, né? Junto à Embrapa, nós já trabalhamos em conjunto tanto na Universidade do Kansas quanto na Universidade de Idaho, né? Na Universidade do Kansas a ideia era fazer o modelo preventivo para a brusônia, né? A gente pode comentar em cima da epidemia que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul nessa safra, pensando na região noroeste do estado, né? E até mesmo lá para a predição de fitóftora no meio oeste americano, né? Que ainda está rodando até hoje esse modelo lá e auxiliando o pessoal, né? Então esse é um ponto importante, essa evolução também na questão de quantificação de inóculo, né? De tu ter essa informação em tempo real, ela é bem importante, né? Carlos, que o seguinte, vamos dizer, quando você trabalha às vezes com insetos, por exemplo, né? Você às vezes até consegue olhar no campo e fala, olha, tem aqui o pulgão, tem a lagarta, você vê. Agora, quando nós estamos falando dessas doenças causadas por fungos, bactérias, são microscópicos. Você não consegue enxergar isso a olho nu, né? Então você não sabe dizer se a doença já está presente, já está, e chama isso do inóculo inicial, né? Se já chegou ou não chegou. E aí, realmente, a importância do monitoramento, para informar, para dizer, olha, realmente, tá, ou via dessas, com armadilhas esporos, usando PCR, que seria o caso, você vai identificar o DNA para saber se exatamente é aquele patógeno que está lá, ou até mesmo olhando os sinais da doença, né? Então, realmente, eu acho que isso é bastante importante, né? E um projeto que eu tenho acompanhado, que é bem interessante, está acontecendo no leste da África e no sul da Ásia, que envolve o CIMMYT, né? Envolve universidades lá na Inglaterra, em que você tem um sistema de monitoramento que acompanha, né, principalmente as ferrugens do trigo, eles acompanham, né, esse monitoramento, e o pessoal todo tem o seu tablet. E esse tablet tem um software que já conecta direto com a internet. Então o pessoal vai lá ver uma parcela no campo, tem ferrugem aqui, tem ferrugem. Aí, isso automaticamente já vai, né, para a nuvem. Isso tudo é alimentado em tempo quase real e é conectado junto com os modelos de circulação de ventos. E aí, por exemplo, teve um caso recente na Etiópia em que foi possível fazer um alerta, eles chamam de alerta bastante antecipado, em torno de 20 dias quando chegaria a ferrugem na região de produção de trigo na Etiópia, na África. Então, toda essa questão, aí entra o monitoramento, uma pessoa visitando um campo, essa informação indo para a rede mundial, sendo alimentando outros modelos, né? E depois essa informação sendo transmitida também, tudo quase automático, à pessoa no campo. Né? E isso aí permitiu que ele se preparasse, né? Em termos até de adquirir os produtos, que não é como seria aqui, que aqui você é mais fácil, mas lá na África, por exemplo, até de comprar, qual produto comprar, então uma questão bem mais
né? E está sendo considerado um caso de bastante sucesso, né? Veja o impacto econômico, né? Sim. E a modelagem matemática pode trazer, do ponto de vista benéfico para a agricultura. E é legal, Carlos, quando você coloca esse ponto de monitorar, né, o problema em si, os esporos, como você citou, porque muitas vezes só os dados climáticos, que pode ser favorável ou não necessariamente conduzem a um resultado preciso e acurado nesse processo, né? Então, precisa ter um trabalho bastante denso de campo, envolvendo pessoas, nosso caso aqui com as cooperativas também, para conseguir chegar em modelos bastante precisos. E é bacana esses relatos de outros países, né? Que talvez assim, a agricultura não esteja talvez tão tecnificada quanto a agricultura brasileira, mas eles já estão minimizando impactos através do uso desse tipo de inteligência. É porque acaba sendo que essa comunicação ela acaba sendo fácil e até, digamos assim, barata. Porque hoje um telefone celular com capacidade de receber SMS é comum mesmo em países não desenvolvidos. Né? E então simplesmente uma mensagem de SMS, né, enviada, né, ao produtor, talvez não, mas talvez ao líder da região, alguém que tenha uma certa influência, e isso aí ele comunica na vila dele. Tudo. Isso aí está acontecendo num trabalho que a gente faz em Bangladesh, na Ásia. Com a Bruzone do trigo, né? Então a gente fez o teste do ano passado, junto aqui também com a CCGL, com o Carlos, em que a gente enviava esses os SMS, a gente usando em Bangladesh, enviado diretamente, né, no sistema para seriam os agentes de assistência técnica de cada municipalidade. E aqui a gente enviava para o SmartCop, né? Aí que teria os agricultores teriam acesso. E a gente compilou todos esses dados desses trabalhos, tudo que vem sendo feito, e a gente submeteu para uma revista internacional que está sob revisão, né? Mas a gente espera que vai ser publicado, em que a gente fala desses sistemas de alerta, né, sendo o mesmo sistema de alerta que foi usado aqui, né, e usado aqui no Rio Grande do Sul, né, junto com a CCGL, e em Bangladesh junto com o CIMIT e o Departamento de Agricultura e Extensão de lá. Então, um exemplo bem típico desse tipo de trabalho, né? E esse projeto aí, ele acaba sendo bem robusto pelo seguinte, né, Maurício e Gilmar? Nós temos hoje monitoramento de esporos em 25 municípios do Rio Grande do Sul, né, uma área que abrange 17 cooperativas, e um outro ponto muito importante é que esse projeto agora em outubro vai completar 3 anos, né? Então a gente já tem 3 anos de informação, de monitoramento no campo, né, um banco de dados bem robusto, né, que pode ajudar a aprimorar esse modelo, e principalmente a gente tem essa informação vindo do campo para averiguar se toda essa questão da previsão, né, ela está assertiva, né? Então a gente tem como confirmar isso, né? E um outro ponto importante que a gente precisa levantar aqui é a questão toda da modelagem como alerta de risco e não posicionamento de aplicações, né? Muitas vezes o pessoal fica naquela dúvida, se questiona, bom, vocês trabalham com um modelo de previsão de doenças, mas e olha todo o complexo de doenças que a gente tem na cultura da soja, mancha foliar, oídio, né? Como que vai basear essas aplicações? Na verdade é um alerta de risco, né? A gente não está usando esse modelo para posicionar a aplicação, né? A gente poderia achar uma aplicabilidade melhor para a Riberella, por exemplo, né, Maurício, o Bruzone, né, que são doenças de espiga, né? Então aí, mais pensando no complexo de doenças da cultura da soja, é um alerta de risco de ferrugem. E aqui, trazer uma informação importante, né, a gente pegou na última safra todos os casos reportados no consórcio antiferrugem da Embrapa, né, que a Cláudia conduz, e as previsões do modelo, né? O modelo traz a previsão aí para os próximos 5 dias, né? Em 88% dos casos a gente foi assertivo, né? Até foi publicado isso lá nos Estados Unidos, no IPS, né? Então a assertividade, principalmente na questão da ferrugem da soja, foi muito grande, né? Então vejo que é uma ferramenta muito importante, aí a gente pode falar do SmartCop, da toda essa questão aí, né, de levar essa informação a um grande número de pessoas, né, Gilmar? Porque hoje a gente tem mais de 13 mil usuários dentro do SmartCop, né? Então, olha para quanta gente, né, quantos produtores essa informação chega e pode impactar diretamente na realidade deles, né?
Haja vista que a ferrugem ainda é a principal doença da cultura da soja e foi o que nós observamos nessa última safra, né? Então, esse alerta foi muito importante para a adoção de programas de aplicação, para iniciar esses programas de aplicação de maneira mais robusta, né? A escolha de produtos, que a gente falou na África, né? Então, aqui, da mesma maneira, né? Então, um ponto bem importante em relação a este projeto como um todo, né? E a ferrugem é a principal doença hoje da cultura da soja, né? Então, né, não há como negligenciar as outras doenças, naturalmente, né? Mas ele serve como um ponto de atenção para essa doença e com certeza ajuda produtores e técnicos na tomada de decisão lá na ponta. Né? É uma coisa importante que o Carlos se referiu, é a questão de dados, né? Exatamente. Então, a questão de você, vou fazer um modelo, vou escrever, imaginar o modelo, fazer equações, matemáticas, sei lá o que for, né, probabilidade. Mas você precisa ter dados, né, para comparar, para saber se aquilo lá está certo ou está errado, porque muitas vezes está errado. Aí tu pode até, Maurício, citar o exemplo do modelo de mofo branco que vocês iam desenvolvendo, né, com a questão da assertividade da previsão, né, que teve que se olhar para outros parâmetros para tentar melhorar essa acurácia, né, que muitas vezes quando a gente vai padronizar esse inóculo inicial para todos os locais, né, há uma diferença bem significativa, né, quanto a... Esse do mofo branco é porque é difícil, a gente tem testado de usar todas essas variáveis climáticas aí, mas não consegue um bom acerto não, né, de tentar explicar isso aí. Hoje nós estamos procurando outras maneiras, pensando em usar a umidade do solo como uma coisa assim que talvez seja algo que ajude a explicar melhor. Voltamos para os dados. Voltamos para os dados, né? Então essa é a grande dificuldade, né? Usei de você realmente ter os dados, que os dados custam caro, né? Se você toda essa rede que vocês têm aí de monitoramento, de experimentos, né? No momento que você colocar o custo disso, né? E somar tudo isso, eles são caros, né? Bastante caros. Então essa é uma... E além disso, ter qualidade, né? O dado com qualidade. Às vezes você tem, eu tenho dado, aí tem dado só de rendimento, né? Eu tenho rendimento, a época... mas qual foi a época da semeadura, qual foi a época do florescimento, quando é que amadureceu? Não, isso eu não anotei, né? Então aí ele não tem, às vezes, a qualidade que a gente precisa, né? Exatamente. Bacana. Um outro ponto que eu acho que dá para a gente trazer para a mesa de conversa, né, é a questão, né, Maurício, de Bruzone, aí, que é um trabalho que foi desenvolvido aí, né, a Embrapa como pioneiro com a Universidade do Kansas, né, a gente teve até uma experiência aí, e nada mais justo que a gente falar dessa última safra de trigo na região noroeste do estado, ali, região de Santa Rosa principalmente, onde a gente teve vamos chamar assim, uma epidemia da doença na região noroeste do estado, né. Eu acho que esse é um ponto importante até pelo seguinte, né, nos estudos que a gente conduziu, e aí até temos nossos estudos no doutorado, a questão da manutenção da fonte de inóculo, né, porque, por exemplo, nos estudos que a gente fez, né, e até já publicado isso, né, European Journal of Plant Pathology, nós observamos o seguinte, que o patógeno não sobrevive de um ano para o outro, né, nas nossas condições do Rio Grande do Sul, na palhada de trigo, né, que a grande fonte de inóculo, vamos chamar assim, né, é o azevém, né. Então, eu vejo como de extrema importância os modelos de previsão de Bruzone para nós também, né? Claro que depende muito da condição climática para o ocorrência da doença, mas por quê? Porque a gente não tem toda essa informação no seguinte sentido. Quando nós olhamos, por exemplo, para manchas foliares na cultura do trigo, você sabe que o patógeno vai ficar ali de um ano para o outro, né? Você já, na área de monocultura, cuidado com manchas foliares, escolha de cultivar. Bruzone, né, ou o inóculo vem na semente, você pode estar introduzindo ele numa outra área, ou até mesmo o azevém, que é uma planta daninha de difícil controle, né, e que vai manter esse fungo ali, né. Então acho que daria para nós conversar um pouco também sobre a questão do modelo de previsão de Bruzone, né, e toda a aplicabilidade que ele tem não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em países da Ásia, lá onde a gente também, agora o próprio Uruguai, reportando Bruzone também no azevém, né. Então acho que é um ponto importante para a gente discutir também. Dá para fazer o link com o trigo no centro-oeste do país agora, né? Sim. Que é o grande... Então eu acho que teve uma publicação bastante importante que saiu agora esse ano, que foi a gente conseguiu fazer uma publicação na revista Nature, né? Então a Nature é para mim, e a gente fez essa publicação trata
vulnerabilidade da cultura do trigo a nível global, em todo o mundo, né? Então nós usamos modelos, né, um modelo que simula a brusone do trigo acoplado ao modelo de simulação da cultura do trigo. Então a gente cresceu o trigo, né, digitalmente, né, em todos os lugares do mundo, na época que ele deve ser crescido, né, na época que ele deve ser plantado, por um período dos anos 1980 a 2010, né, que isso representaria o clima, como é que foi o clima, tem sido o clima atual. E a gente então mapeou onde é que a doença hoje seria um risco. E, ao mesmo tempo, a gente usou os modelos as mudanças climáticas, né? Então, o clima que está previsto, né? Que está coisa para a metade do século, 2050, 2060. E rodou também para todos esses lugares. Então, a gente rodou primeiro o modelo do trigo sem a doença e depois com a doença. Então, a gente vê o impacto econômico, né? E uma das coisas que mostra é que tem pelo menos 2 continentes que vão ser bastante afetados, né? O continente das Américas, principalmente a América do Sul e África, né? E não é muita surpresa, porque a brusone, esse fungo, é uma doença mais de calor, é uma doença mais tropical, né? Então, então mostra ele expandindo, né, aqui na América do Sul, principalmente mais para a região sul, inclusive até o Uruguai, né? E 2023, né, foi assim, não sei se surpresa. Foi uma surpresa, mas ingrata, né? Os modelos mais ou menos já estão dizendo isso, só que a gente esperava isso mais adiante. Mas aí o que aconteceu? Quando você vai olhar o que foi o 2023, nosso inverno, foi um inverno muito ameno, né? A temperatura mínima foi 5 graus acima da média. Então isso aí fez que o fungo permanente. Geralmente no inverno aqui o inóculo descia a níveis muito baixos. O ano passado ele continuou. E como tu disse, tem outros hospedeiros, tem azevém, e ele continuou. E as variedades que nós tínhamos aqui eram suscetíveis, até os melhoristas das empresas, para o Rio Grande do Sul, para cá, não precisamos ter resistência, né, porque a doença não ocorre aqui, né? E, por surpresa, a doença ocorreu. Então, foi, né, realmente, agora nós estamos, até pouco, há um período atrás, né, você estava vendo aí, né, situação também de temperaturas amenas e tendo situações de brusone, né, aveia, no azevém, então, problema quem tem pastagem, pegado leiteiro, esse troço, problemas sérios dessa doença. Então, realmente é E como você disse, né, Gilmar, o Brasil Central é a principal doença do trigo, né? A principal doença do trigo e a gente tem um grande limitante hoje no Brasil Central é a brusone, né? E é uma doença de muito difícil controle. Deixa eu explorar mais esse contexto de mudanças climáticas, que eu acho que ele é bem interessante, né? E aí a gente trazer essa reflexão a nível de Brasil e também de Rio Grande do Sul, né? Porque até pelo estudo que vocês publicaram e pela tua fala aqui nesse contexto, para o futuro a gente pode esperar talvez um cenário de mais dificuldades, não só pelo cenário das mudanças climáticas por si só, mas pela questão das doenças também. A gente pode afirmar talvez que o Rio Grande do Sul vai passar a sofrer mais com alguns patógenos pelo fato do nosso inverno não ser mais tão rigoroso como era e tudo mais. Isso pode ser algo que vai dificultar cada vez mais ou vai exigir cada vez mais manejos mais robustos dos produtores? Olha, é uma pergunta difícil, mas assim, a gente pode especular nisso aí, certamente. O clima
o clima governa, né, a biologia, né? Então, de novo, vamos fazer uma comparação aqui. Se você pega o mosquito Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti até pouco tempo, né, não era um problema, era um problema lá para os países quentes, né? Hoje você já tem Aedes aegypti, esse mosquito da dengue, né, que causa dengue e outras viroses, né, já endógeno, já fazendo isso né, aqui no estado. Então isso aí, recentemente tinha já, né, esse ano apareceu em Paris, né, onde vai ter as Olimpíadas, né, e tem o risco, né, de ter a dengue, né, porque o mosquito já chegou lá. Então, certamente a questão ela vai ficar governada por isso aí. Agora, assim, bem, daí se o Rio Grande do Sul vai ser mais afetado. Agora tem uma coisa, você pode olhar para o outro lado, dizer, se você tem temperatura mais alta, mais chuva, você pode fazer uma biomassa. Talvez você possa não produzir tanto grão, fazer biomassa, quem sabe, não é tão ruim. Né? Talvez alguma coisa a gente vai ter que se adaptar, né? Porque se realmente as mudanças climáticas são essas que estão sendo apontadas, não tem como você fazer nada para reverter isso aí, elas vão acontecer. Então, talvez o que precisa a gente pensar em como é que a gente pode se adaptar. E para mim, produção de biomassa, né, é uma possibilidade, né, o que fazer com essa biomassa? Bom, aí, né, mas a biomassa é algo, talvez para algumas produção de grãos não seja tão, mas, né, não vou dizer que a gente vai plantar cana-de-açúcar aqui, mas há modelos que indicam isso. Talvez em algumas regiões sim, né? Nesse cenário dos climáticos. Então estou dizendo isso, por isso que eu digo, a biomassa, aí você vê outro dia lá, existem algumas gramíneas, né, que são, né, que estavam muito bem produzindo, né, e que muitas vezes delas eram limitadas, pega a braquiária, por exemplo, né, que limitada pela temperatura baixa, pela geada, de repente, né? Mas dá para se afirmar que vai exigir muito, assim, atenção de parte dos produtores, porque os sistemas de produção eles vão se moldar, eles vão se modificar e vai ter essa necessidade de adaptação. Eu acho que sim. Até, né, o que eu comentava com o Carlos antes de nós entrar aqui, que a gente tem uma propriedade, né, no município de Arroio Grande, lá no sul, e quando meu pai era vivo na época, quando fez, planta árvore na volta da casa, vai ter sombra. Aí, com esses temporais, aí você está tendo, a árvore quase caiu, quase destruiu a casa, né? Então, vamos cortar essas árvores altas perto de casa, porque ponto de vista. então começa a mudar as coisas, né? Então, árvore de sombra, vamos plantar uma árvore mais baixa, mais coisa, por causa que os riscos, né, aumentam. Então, você não tem, então tem que, talvez, tentando se adaptar, né? Exatamente. Um outro ponto, eu acho, Maurício, interessante aí, que a gente pode conversar, né? Foi a safra passada também, falamos da Bruzone, mas a Giberella foi o grande problema, né? Questão aí de qualidade de grão, micotoxina nesses grãos, né? E aí a Embrapa tem um projeto de monitoramento já, a questão de Giberella aí, são, se não me engano, 30 anos que você já vem conduzindo esse projeto, né? E os primeiros modelos lá do Cisalert começaram, né, com Giberella, né? Então, eu acho que daria para nós falar um pouco também sobre a importância dos modelos de previsão do Giberella, porque ainda é a principal doença da cultura do trigo para nós, né? Principalmente nesses anos de El Niño, né? E aí a gente poderia até trazer para a conversa a questão toda de tomada de decisão, porque aí sim, a principal doença ainda na espiga aqui no Rio Grande do Sul é Giberella, né? E esses modelos aí, quando a gente olha eles para principalmente materiais com ciclo reprodutivo distinto, né? Essa gestão do risco é muito importante, né? Porque se nós olharmos, por exemplo, um material muito cultivado no estado, uma aldaça, um material precoce, a janela de infecção, florescimento e espigamento dele é menor que um ponteiro que tem um ciclo médio tardio, né? Então eu vejo uma grande aplicabilidade desses modelos nessa gestão do risco aí, principalmente adotando época de semeadura, né? Com a questão do período de espigamento, né?
que muitas vezes você tem um material que fica com uma janela de infecção longa, né, período de florescimento e espigamento, num período mais chuvoso, né? Então, balizar número de aplicação, momento da aplicação, se torna muito importante, né, principalmente na questão de doenças de espiga na cultura do trigo, como é o caso da Gibberella. O que nós podemos aprender usando os modelos, esses aí de risco de ocorrência de Gibberella, é que quando a gente roda esses modelos por um período bastante longo, a gente identifica que os anos de El Niño são os anos muito problemáticos, né? Isso é decorrente do fato de você ter mais chuva, geralmente durante a primavera, e ter temperaturas mais altas. E isso torna uma dificuldade enorme, porque nós não temos cultivares com resistência a Gibberella, uma resistência robusta, e o controle químico também, ele deixa fica na média de 50%, muitos anos abaixo disso, né? Deixa a desejar. Então, você vai depender dessas, nesses anos, principalmente, né, que isso aí você já sabe, essa informação que você vai estar dentro de um ano de El Niño, pelo menos de fazer essas estratégias de variar, né, a questão do momento do espigamento, ou com diferentes variedades, ou ciclo reprodutivo, ou então até escalonamento da época de semeadura. É uma das alternativas que nos sobra, né, para manejar a Gibberella. De novo, é uma doença de difícil controle e se realmente, né, as mudanças climáticas indicam na nossa situação primaveras mais chuvosas, que você tem, não é só o El Niño, né? Você tem o El Niño às vezes combinado também com situações do aquecimento do Oceano Atlântico, as águas do Oceano Atlântico, foi o que aconteceu, né, em 2023, em que você tinha o El Niño e também águas do Oceano Atlântico na costa mais aquecidas. Isso aí formou uma condição, né, excepcional aí para ter esses volumes de chuva que houve. E nesse caso, os modelos matemáticos eles se tornam quase que ferramenta indispensável, porque nesse tipo de doença, por exemplo, você não consegue ser reativo no processo. Né? Justamente. Então, existem outras doenças que, ela está presente, você aplica um produto e você consegue solucionar. Nesse caso, não há como ser reativo, né? Então, você precisa sempre atuar de forma preventiva. Como é que eu vou atuar de forma assertiva nesse caso? Né? Tendo a informação antecipada. E dentro disso, cabe ressaltar que os modelos que a gente tem dentro do SmartCope aí, né, ele traz a previsão de risco para os próximos 5 dias, né, exemplo da ferrugem. Então, é uma ferramenta importante que auxilia os produtores aí, né, nessa tomada de decisão e de gestão de risco de ocorrência da doença, né. Então, mais uma ferramenta que eu acho que, com toda essa amplitude que a gente tem aí de regiões do estado, e um outro ponto, né, todas as cooperativas elas conseguem ter acesso a essa informação e atender o produtor, né, prontamente, né, trazer olha, para os próximos 5 dias, 3 dias a gente tem um risco elevado para a tua região, né, então inicia as aplicações, né, bom, tu tem um material que tem um período de florescimento e espigamento mais longo, agora esse material aqui, com essa condição climática, tu vai ter que trabalhar com 2 aplicações, né, então isso é bem importante, eu vejo que esse modelo na tomada de decisão, principalmente a questão da Gibberella, a própria Bruzone que a gente já comentou, é muito importante. E um outro ponto, Maurício, que eu gostaria de discutir é o seguinte: e para onde é que a gente caminha agora com essa questão da inteligência artificial aí, né, com a entrada da modelagem, né? O que tu imagina que sejam os próximos passos? Como é que a gente vai avançar, né? Porque cada vez mais a gente tem inteligência artificial, supercomputadores, né? E a utilização da tecnologia no campo para as tomadas de decisão, né? Ou para auxiliar nessas tomadas de decisão, né? Então, o que tu vislumbra aí para os próximos anos aí, essa questão aí da modelagem em si, né? De novo eu vou fazer comparações, analogias, né? Eu gosto de usar isso aí, né? A história se repete. A história se repete. Então imagina lá um jogador lá de beisebol, ou alguém pegando uma bola na mão, né? E jogando essa bola, né? E se você observar, né? E tem outro lá que vai com um taco lá, vai tentar rebater aquela bola, né? Se eu tiver muitas observações daquela pessoa tirando a bola, do ângulo que o braço dele forma, qual a força que ele tem no braço, etc.,
Talvez eu consiga botar tudo isso em conjunto de equações, matemáticas, etc, etc, e prever onde é que vai chegar a bola. O cara que está lá recebendo com o taco a bola, ele não está fazendo essas contas de matemática nenhuma. Ele se treinou bastante e ele consegue, né? Se ele for bom, ele consegue rebater a bola, né? Então é mais ou menos, né, essa a inteligência artificial do momento que você é treinado, bastante treinado, né? E você vai aprender a fazer aquilo. Então é isso que está se fazendo com os computadores, né? Tentar treinar ele, dizer, olha, isso aqui, quando acontece isso, acontece isso, quando acontece isso, acontece isso. Né? Então, variações nesses dados, etc. E vai chegar um tempo que o computador vai aprender, né, a dizer que aquilo ali aconteceu. Então, eu vejo, né, que, na minha maneira de pensar, a inteligência artificial ela está só começando. A gente, eu não sei, eu acho que ninguém sabe onde é que isso vai parar, né? Mas ela está só começando, né? Outro dia eu fiquei impressionado em ver que eu passei uma foto de um prato de comida, né? Tinha alface, pepino, arroz, um pedacinho de filé com molho de mostarda. Tinha uma foto. Me perguntei para o ChatGPT, né? Quantas calorias tem nessa foto? Cara, veio em segundos, né? Toda a descrição, que era alface, que era pepino, que tinha arroz, que tinha uns pedaços de carne com molho amarelo, era molho de mostarda, isso era bom, né? E que cada um, aí deu a quantidade de calorias de cada um e que o total do prato tinha 563 calorias. Isso em questão de segundos. Eu submeti a foto do ChatGPT, né, e veio, né, aquilo me deixou, né, nossa, né, é a versão paga do ChatGPT, né, que eu pago. Mas imagina que, né, você vai ter, né, mas eu ainda acho que ela vai ser uma ferramenta. Se bem usada, vai ser útil, muito útil, né? Eu acho que ainda ela não vai, eu acho que ela poderá ser, acho muito importante essa parte aí da questão do Smart Copy. Eu até uso às vezes como exemplo, até nesse trabalho que está para ser publicado, né, sobre revisão, a gente tem aqui, usa o exemplo do Smart Copy, que isso aí está que é o fato de você colocar essa informação para o cooperado e, ao mesmo tempo, você acompanhar ele e treinar ele para saber o que ele pode tirar daquela informação, como é que ele pode usar aquela informação. Porque não pode ser uma coisa que é jogada assim, tu deixa que agora aí o cara vai lá e 563 calorias, tá bom, né? Então, né? Não, mas, o que tu vai fazer com essas 563 calorias, etc, etc. Eu acho que essa é a parte que eu vejo assim, que até eu parabenizo vocês. E o fato também de você ter isso aí num local só, em que você fideliza o cooperado, e assim, olha, eu tenho essa informação, não é só informação sobre a doença, eu tenho informação sobre a questão dos preços, etc, etc. Né? Porque aí acostuma, né, a pessoa visitar aquele local, né, e ter ali toda a informação. Um conceito de plataforma mesmo. É um conceito de plataforma. E acho que aproveitar também agora, está disponível no Smart Copy uma ferramenta de inteligência artificial, inclusive, foi lançada recentemente. Ela se chama Ana, em homenagem a Ana Terra, né, já que ela nasceu aqui em Cruzado. Tá, agora entendi. Então, a partir de agora, até, né, a gente pode convidar os produtores que ainda não acessaram, mas lá no aplicativo do Smart Copy, na versão tanto mobile quanto web, você pode conversar com a Ana, pode pedir informações sobre a sua propriedade, né, e ela vai prontamente responder. Né? Na verdade, ela ainda está em fase inicial de treinamento, então agora, com certeza, ela vai aprender muito mais. Aí com ela entende o português gaudério ou não? Pode falar com ela e ela vai entender. Né? E nesse momento ela foi treinada para alguns parâmetros também dentro da propriedade, né?
mas com certeza agora daqui só vai evoluir. Então, o SmartScope já tem ferramenta de inteligência artificial, que foi um projeto junto com a AWS, a Amazon, né, e a Infomac, uma empresa que ajudou também, né. Parabenizar aqui o Darlan, que é o colega, o gerente de desenvolvimento da SmartScope, que esteve à frente desse projeto e rapidamente, em poucos meses, a gente conseguiu fazer ele acontecer. Então, acho que mostra o quanto a tecnologia avança, o quanto ela se desenvolve e quanto, mais uma vez, a capacidade computacional, né, é o segredo disso tudo. A própria inteligência artificial, os conceitos, eles são já bastante antigos, mas não havia capacidade computacional para isso. Esse é um bom exemplo. Então, naturalmente, daqui para frente, agora com a computação quântica, enfim, sabe-se lá onde que isso vai chegar, né? Bom é que a agricultura poderá ser beneficiada disso tudo também, né? Não, certamente, se não vai ficar para trás, né? Se não vai ficar para trás. Mas ainda eu acho que o homem tem que estar do lado da ferramenta. Usar a ferramenta. Usar a ferramenta, certamente ela pode ser útil, né? Porque eu uso na minha profissão, né? Sou agrônomo, eu trabalho muito com essa parte de estatística, mexo com programação. Eu uso muito essa inteligência artificial, que ela iniciou, essa parte do ChatGPT, iniciou sendo desenvolvida para código de programação, corrigir código, arrumar código. E, gente, me ajuda um monte. Né? Às vezes é uma vida. Aí, às vezes que eu ficava um tempo lá, eu trouxe, que legal. Né? E isso me dá tempo para fazer outras coisas, né? Avançar, né? E às vezes não me frustra tanto, né? Porque eu sou um péssimo programador. Né? Então me deixa realmente, como eu disse, é muito útil, né? Sabendo usar e sabendo perguntar também. Exatamente. É uma coisa importante. Exatamente. Não, e eu vejo como muito importante, né, a gente ter essa informação, mas treinar o técnico para usar a informação. Que nem o Maurício trouxe aqui, a tomada de decisão ainda é humana, né? A gente vai avaliar o cenário para fazer essa tomada de decisão. Então não adianta você ter todo um conjunto de dados, vamos voltar na parte de dados, né, mas tu não saber utilizar aquela informação, aplicar ela da maneira correta para a pessoa que está lá na ponta, né? Então eu vejo que toda essa informação que a gente traz de modelagem, com certeza a gente vai avançar nesses modelos e ir para outras vivências também, mas também capacitar o técnico para ele fazer o melhor uso dessa informação junto com o produtor, né? Que quem tem a ganhar aí é o produtor. Auxiliar ele nessas tomadas de decisão para lá no final do dia ele poder rentabilizar, né? E manter o negócio dele. Então acho que essa questão de tomada de decisão, de treinamento também é um passo muito importante, né? De nada adianta a gente ter toda uma massa de dados e não saber trabalhar ele da melhor maneira, né? Então, essa utilização por parte dos técnicos passa a ser muito importante, né? E aí, outra coisa, Maurício, que eu acho que é interessante mencionar, né? Tu tem uma experiência fora aqui, bastante vasta, né? Aí, Estados Unidos, enfim. O que tu tem visto, por exemplo, na realidade americana, principalmente, que é pioneiro nessa parte aí, né, de modelagem? O que tu tem visto do pessoal, para que vertente que eles estão indo? O que está avançando nesse cenário? Né? Diferentemente daqui do Brasil, se dá para a gente falar disso, se tem um avanço mais significativo lá fora quanto à aplicabilidade desses modelos na agricultura. Olha, recentemente teve um evento aqui no Brasil, na Foz do Iguaçu, que foi um workshop internacional de epidemiologia de doenças de plantas, né? E aí lá, uma das coisas que me chamou a atenção foi muito desses trabalhos, né, de previsão de ocorrência de doenças, né? E todo mundo, cada um chegava no final, apresentava, aqui nós temos um app. Aí cada um tinha um aplicativo. Aqui está para mancha, não sei o que, aqui está para olho de rã em soja, aqui está não sei o que lá. Né? E aí eu pensei no caso da SmartScope. Eu disse, não, o pessoal está mais avançado lá, eles estão direcionando tudo para um lugar só, porque não é questão que ela vai estar lá, ó, agora eu vou usar esse aplicativo. Aplicativo. Aí não acho que, né, então uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que nessa parte na agricultura, né, pelo menos na parte prática, né, no uso do manejo, eu acho que a gente não deve nada para nenhum país aí, né? Talvez a gente fica devendo alguma coisa dessa parte de biotecnologia, dessa parte de ferramentas de mexer com
molecular, essas coisas eu acho que a gente fica devendo por ter menos recursos e menos, né? Mas é mais por recursos financeiros do que por recursos humanos, é mais por recursos financeiros. Que capacidade humana a gente tem, mas a gente tem dificuldade em conseguir recursos financeiros. Mas eu acho que nessa parte do manejo das plantas, na agricultura, de coisa, acho que a gente não deve nada do que está sendo feito lá fora. Okay. Tem algum case assim, global de uso de modelagem, além desse que você citou de Bangladesh, que poderia ser mencionado aqui, só para fins de curiosidade também? Eu me parece que esse que está sendo feito na África e no Sul da Ásia, que envolve toda essa questão do monitoramento terrestre, né, de observação terrestre, passar esse dado para um tablet, o tablet já imediatamente conectar, passar essa informação para uma central de informação. Isso conecta com modelos de circulação de ventos, né? E faz essa antecipação aí. Realmente me parece que esse aí... Que 20 dias é muito 20 dias né? Então me parece que esse aí, assim, o que eu conheço hoje seria... Eu acho que todo mundo gostaria de chegar lá. Imagina nós aqui com 20 dias. 20 dias de antecipação, né? Eu acho que no caso da ferrugem, da soja, por exemplo, talvez não seja uma coisa assim que não seja... Porque tu tem muita questão de circulação de ventos. De vento, né? No Paraguai, também, principalmente. Então, tu sabendo onde é que já tem a ferrugem, então, de novo, sabendo, tendo tu já tem aqui o consórcio de ferrugem, que tem os pontos, que é mais ou menos o que faz o outro, só que tu já tem os pontos. Se tu juntasse tudo isso, talvez tu tivesse informação para fazer algo semelhante, né, do que isso feito. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que nesse trabalho que a gente faz aqui, é a gente poder voltar para trás, usar esses modelos e voltar para trás. Rodar para trás o modelo para dizer assim, olha, você tem uma situação, olha, no ano tal, nós já vimos isso aqui, olha, aí você mostra, né, os gráficos com os riscos, aqui, nesse ano aconteceu isso. Então isso ajuda o pessoal, né, a internalizar, né, essas ferramentas. Um bom exemplo do que o Maurício está trazendo aqui, lá na Universidade do Idaho a gente trabalhou com isso, principalmente para validar o modelo de fitóftora, né? A gente rodou para 10 anos para trás, vamos colocar assim, de 2020 para 2010, né? Para confirmar essas epidemias, até para mostrar para o pessoal que realmente a ferramenta tinha uma valia ali, né? Naqueles anos que foram epidêmicos, principalmente ali estado de Washington, Idaho, Utah, né? Você tinha ali uma assertividade grande, né? Então, essa possibilidade de poder rodar para trás, confirmar, né? Que naquele ano foi epidêmico, né? Qual é que era a condição? O modelo estava prevendo, né? Então, é uma ferramenta muito interessante para a gente poder também validar o modelo como um todo, né? E, no caso, a gente fez para a ferrugem também. A gente tinha, né, alguns dados aí que foram repassados ao Felipe, né? Que trabalha conosco aqui também, né? Parceiro nesse projeto. Dados de monitoramento, né, que a colega aqui que nos antecedeu, a Caroline, né, ela tinha dados de 2018, 19 e 20, né, que foram utilizados também para fazer a parametrização desse modelo, né. Então, bem interessante esse tipo de informação, de tu poder voltar no tempo, né, e confirmar se estava assertivo ou não, né. Então, esse é um ponto bem importante quanto à modelagem, né. Acho que esse é o resumo, né, do nosso bate-papo, né, o quão isso é relevante, o quão isso é importante, né. Então, a gente já, para ir se encaminhando também para o final, assim, acho que será que a gente ainda subutiliza, talvez, né, essas ferramentas, essas tecnologias, né, pensando como país, que tu bem colocou, né, que a gente não perde nada com os outros países, mas talvez a gente está explorando isso pouco lá no campo, né. Esse ano, Carlos, talvez dá para usar como exemplo esse ano da safra 23-24, da questão que os modelos apontavam para uma pressão muito forte de ferrugem, né. Mas ainda havia muito retrovisor da safra passada, então, será que aplico mesmo? Então, talvez pelo fato de a gente não estar tão habituado com as tecnologias, nem sempre a gente acaba adotando elas, né? Mas ficou provado que elas realmente funcionam e podem entregar um resultado com um impacto econômico bem relevante para o produtor. Então, acho que essa é uma visão, talvez até para a gente ir fechando aqui o nosso bate-papo, se na ponta a gente pode usar mais as tecnologias, né, que estão já disponíveis hoje. Eu acho que sim, né? E no caso que você mencionou da ferrugem, da soja, na última safra, você pode imaginar um inverno
extremamente ameno, né, sem geadas. Então toda aquela soja guaxa, né, ela sobreviveu. E ela sobreviveu, a ferrugem sobreviveu nela, né? Então, de novo, estava semelhante com o que aconteceu com a Bruzone, que estava lá, né? A ferrugem também ficou naquela soja guaxa e logo no início ela já tinha inóculo elevado. Então, e realmente foi também um verão mais chuvoso, né? Então teve a condição e foi bastante impactante, né? Quem perdeu o timing da ferrugem foi bastante impactante. Exatamente. Importante. E Carlos, acho que é importante frisar também, acho que para esse fechamento de contextualizar a parceria, né, que Com resultou certeza. nesses modelos matemáticos, os modelos que já estão disponíveis no SmartCope hoje, né, para fortalecer, para que técnicos e produtores também utilizem, mas reforçando essa parceria entre a CCGL, as cooperativas, a Embrapa, na tua pessoa, Maurício, também, né, que no final são pessoas que se unem, né, em virtude de um propósito e conseguem. As instituições fazem parte, mas as pessoas é que. Exatamente. Né? Isso aí, dão né? todo o suporte, né? Então... Maurício, é uma história já de longo tempo, em 2015, né, quando começamos aí, sobre a orientação do Maurício lá na Embrapa, né, que a gente trabalhava com Bruzone, e aí conduziu alguns projetos e parte, né, do doutorado a gente buscou trabalhar com esses modelos de previsão de Bruzone, tinha as ferramentas de monitoramento, né? Fizemos algumas gambiarras lá, né, para monitorar a Bruzone lá, né, na Embrapa, e tentamos buscar e tudo que era ferramenta, né, para trabalhar, mas então a gente, né, já de 2015 a 2019 trabalhou em conjunto, depois saí novamente para os Estados Unidos, lá em Idaho, seguimos com a parceria, trabalhando com monitoramento principalmente de fitóftora em batata, na cultura da batata, que ainda é a principal doença do meio oeste americano, né? E com o retorno na CCGL aí, né, o Geomar já tinha essa ideia também de se criar essa rede de monitoramento de esporos, né? E aí entramos em contato com o Maurício, as cooperativas aceitaram muito bem a ideia, né? Fizemos então a aquisição dos coletores de esporos, né? Hoje a gente tem 25. E o que garante, né, o que garantiu a longevidade desse projeto é justamente o seguinte, né, o comprometimento das cooperativas, né, em explicar um pouco rapidamente do projeto, né, toda segunda-feira é feita a troca da lâmina do coletor de esporos e é colocado no correio via Sedex, chega aqui para nós terça e quarta-feira, né, para a gente poder fazer a leitura dos esporos. Então, praticamente aí, num curto espaço de tempo, a gente já alimenta as planilhas, né, e a gente já tem toda essa informação para confrontar com a questão da modelagem, né. E isso tudo a gente conseguiu fazer em parceria com o Maurício, né, lá em Embrapa, né, que dá todo o suporte. Lembrar do Felipe também, que foi orientado, o Maurício aí, que dá esse suporte para nós também, dentro dessa parte da modelagem, né? Então, como o Geomar colocou, são pessoas que vão se unindo, né? Tem as instituições por trás, a equipe do SmartCope, justamente, né? O Darlan com para inserir toda essa ferramenta dentro, fazer a migração para dentro do SmartCope, né? Então, são instituições, mas são pessoas que se unem para fazer esse trabalho, né? Então, participação do Darlan, do Geomar, do Maurício, do Felipe, a mim, a gente conseguiu, né, e claro, de todas as cooperativas que enviam essa informação para a gente conseguiu dar continuidade a esse projeto, né? Então, hoje, em outubro, né, dia 21 de outubro, foi quando a gente começou, 2021, vai completar agora 3 anos, né? É onde a gente tem gerado informação de monitoramento, tanto para a Bruzone, para a Giberella, para a ferrugem da soja, né? E a tendência é que a gente vá, né, aprimorando aí e buscar desenvolver modelos para outras doenças, nessa questão do mofo que a gente comentou, né? Tentar trazer alguma ferramenta assim, a gente já buscou com algumas empresas tentar viabilizar, né, a utilização de equipamentos para fazer a medição de molhamento foliar, umidade do solo, né, para trabalhar com toda essa questão, né. Então eu acho que é um ponto que tende, né, a gente direcionar cada vez mais a utilização da modelagem, né, para previsão de doenças que são importantes nas nossas culturas, né. A ferrugem, muito importante, né, a Giberella, ainda principal doença da cultura do trigo, Bruzone, é uma doença aí que cada vez mais a gente está observando ela se consolidar, que o Maurício trouxe do continente americano, continente africano, né? Tem essa questão do mofo, que nas principais regiões aí do Rio Grande do Sul, né? Ela acabou deixando de ser uma doença de elevadas altitudes, né? Que na região noroeste, em virtude das culturas que a gente utiliza no inverno, né? Pegar uma canola, um nabo, né? Você tem um aumento já da incidência do problema novamente, então é importante a gente conseguir, né, utilizar essa modelagem para algumas outras doenças emergentes, vamos chamar assim, né? Nas nossas culturas. Eu só gostaria de finalizar dizendo que é importante também essa parceria para instituições como a Embrapa, né? Porque nós, podendo ter acesso a esses dados que vocês coletam, né? Como eu disse antes, né? Esses dados isso custaria uma quantidade enorme de recurso financeiro para nós ter esses dados de recursos humanos, né?
Então a gente tem acesso a dados, ao mesmo tempo é um troca-troca, né? A gente colabora com o resultado que a gente obteve, né? De estudar essa massa de dados, né? Então eu acho que é uma situação de um ganha-ganha, né? Que se chama, né? Então eu acho que é muito importante. Obrigado, Maurício. E acho que a satisfação ela é de todos nós também, porque hoje, através do Smart Cup, a gente consegue fazer esse tipo de tecnologia chegar instantaneamente a mais de 13 mil produtores. Né? Então, acho que isso mostra que a gente está no caminho certo, que trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, né? Faz toda a diferença. Então, as cooperativas colhem um fruto, né? E o mérito totalmente delas de vislumbrar, né? Um projeto dessa forma, se unir, né? Para fazer grandes feitos. Então, obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Com certeza virão ainda muitos frutos disso tudo, sem sombra de dúvida. Então, obrigado, Carlos, também por estar à frente desses projetos. Aí, hoje é nosso pesquisador na área de fitopatologia, né? Obrigado pela oportunidade aqui de aprender com vocês também. Muito bacana. Com certeza. Muito bem, agradeço então aos pesquisadores, Dr. Carlos Pezolotto, Dr. Maurício Fernandes e Dr. Geomar Coraça. Para você que nos acompanhou aí, não esqueça de seguir as redes sociais da Rede Técnica Cooperativa. Estamos no Instagram, no Facebook, no Spotify. Esse episódio também vai estar disponível no site em rtc.coop.br. Para você, produtor, que nos acompanhou, ficou curioso sobre a assistente virtual da Smart Coop, ainda não faz parte, né? Procura a sua cooperativa, passa a integrar esse ecossistema aí com mais de 13 mil usuários. E se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, né, para a sua assistência técnica ou até mesmo para a Ana, que já está trabalhando aí na plataforma Smart Coop. Continua nos acompanhando, em breve voltamos com mais um episódio no podcast da Rede Técnica Cooperativa. Até mais!